vamos começar a noite de hoje com um bate-papo super bacana que eu tive a oportunidade de participar junto com a Joena, a Fabiana e a Veena, falando sobre as suas tradições, falando sobre os seus povos, falando sobre o que é felicidade e bem-estar a partir dessa visão ancestral, a nossa raiz aqui brasileira. Então, ficou super bacana. Depois você manda para nós nos comentários aqui o que é que você achou. Notas descritivas introdutórias. Gustavo Arnes é um homem jovem e branco, de cabelos curtos e castanhos. Tem um rosto comprido, olhos castanhos, nariz protuberante, boca pequena, barba espessa e escura. Está de fones de ouvidos brancos e veste camisa marrom. Atrás dele, nas cores verde, amarela e branca, paredes e estantes com livros e objetos decorativos, com destaque para um livro com o título Feliz e para uma mandala nas cores amarela, azul e roxa. Ao fundo, uma porta fechada de cor branca. Gustavo sorri. Wewena é uma mulher indígena. Tem os cabelos longos e pretos, sobrancelhas finas e delineadas, olhos castanhos. Desenhos de linhas gráficos lineares finos em preto saem do canto dos olhos e também estão sobre o nariz e o alto das bochechas. O rosto é arredondado e na ponta do queixo tem uma pequena covinha. Usa brincos com penas amarelas. Está com um colar com motivos étnicos nas cores vermelha, branca e preta. Veste uma bata ciganinha com estampa de motivos florais nas cores vermelha, amarela e verde. Ao fundo, uma área arborizada. Fabiana Guajajara é uma mulher mestiça, negra e indígena. Tem os cabelos longos e pretos. No centro da testa, um gráfico vertical, com traços que se assemelham a um ramo de folhas. Sobrancelhas longas e delineadas. Olhos castanhos. Lábios grossos, covinhas próximas aos cantos da boca e rosto longo. Usa blusa estampada colorida. Ao fundo, parede branca. Joena Ticuna é uma mulher indígena. Tem os cabelos compridos e pretos, os olhos castanhos e está com gráficos no rosto nas cores vermelhas sobre o nariz e preta em torno da boca. Usa colar com motivos étnicos nas cores azul, branca e preta. Veste blusa de mangas fofas preta. Atrás, em uma parede branca, um banner com desenhos e símbolos étnicos e um pequeno gancho em forma de clave de sol está com peças de artesanato feitas de palha trançada. Salve, salve, pessoal! Eu tô aqui conduzindo essa mesa com 3 mulheres indígenas incríveis, ativistas, líderes de movimentos, e é uma honra para mim estar aqui. Eu tive a oportunidade, no ano passado, de conhecer um pouco mais, né, sobre os povos originários, de estar com uma tribo realmente. E eu quero dizer que isso transformou mesmo a minha visão de mundo. O conhecimento que eu pude receber dos povos originários é algo que impactou a minha vida profundamente. E, de alguma forma, os nossos projetos aqui no Congresso, no festival, sempre trouxeram o olhar indígena. Mas eu sinto como de fundamental importância nós fazemos um resgate das tradições dos povos originários. Que no fundo, é um resgate de quem nós somos. Nós precisamos honrar as nossas raízes, nós precisamos fazer as pazes com a nossa história, nós precisamos achar uma forma de construir caminhos juntos. Com certeza, esse é um caminho que vai nos trazer mais bem-estar e mais felicidade no âmbito coletivo. Nós sabemos que a nossa felicidade individual tem um teto muito baixo, e eu sinto que os povos indígenas podem contribuir demais com a visão de felicidade coletiva. Nós temos muito a aprender com os estudos e as pesquisas feitas nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, mas também nós temos muito a aprender aqui na nossa casa mesmo, né? Com os povos naturais que aqui habitam, os povos que já estavam aqui quando a invasão da colonização começou e que hoje é necessário que a gente siga fazendo essa correção histórica, esse resgate. Então eu estou muito feliz de estar aqui e poder dar voz a alguns dos representantes desse povo, que é uma tônica hoje muito importante do nosso momento. Falar de felicidade hoje é falar desse resgate, é entender como é que nós podemos ser e estar de maneira diferente no mundo, de maneira mais pacífica, mais inclusiva, colaborativa, uma maneira
que respeite o meio ambiente, que traga equidade, equanimidade e que então possa nos auxiliar nessa construção coletiva. Dito isso, eu vou trazer aqui a apresentação da Diuena, do povo ticuna, ela que é cantora, jornalista, palestrante, ativista, e que eu vou deixar para que cada uma faça mesmo a sua apresentação com toda a riqueza de detalhes, antes que a gente siga aqui na nossa conversa. Diuena, muito obrigado pela sua participação, que honra receber você aqui. Numa guerra, tchau, nega. Pa tchau, mas que ganha, campe, tchau, moinha, mãe, nem guni, não tá pema, te der ganha, cara, moite, manhã, tchau, gaba, moite, ma. Olá a todos, como o Gustavo já apresentou, quero aqui agradecer o convite de estar participando desse encontro que é muito importante, né? Ele já me apresentou, sou de Diuena, sou indígena do povo ticuna, do estado do Amazonas, atualmente vivo aqui no Maranhão, em São Luís, sou ativista, sou cantora, sou jornalista independente, né? E eu tenho uma carreira como artista indígena há mais de 15 anos, lutando e atravessando, né, também esses caminhos e desafios que não são fáceis para nós, povos indígenas. Então, eu vou compartilhar muitas coisas aqui com vocês, um pouco dessa trajetória de luta e de resistência, né, nessa minha caminhada como artista indígena. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigado, Diuena. E aí, então, eu vou passar a palavra para a Veena, também ticuna, ela que tem uma história de representatividade incrível aí, juntamente com o seu povo, e uma alegria receber você aqui, Veena. Você pode, por favor, contar um pouquinho, né, da sua história aí para nós. Numaé, Gustavo, Numaé na nossa língua indígena ticuna, quer dizer olá, tudo bem? Tudo bem, Gustavo? É um prazer poder estar aqui nesse encontro de felicidade, né? Trazer essa cultura maravilhosa da alegria do nosso povo para você. O meu povo, Gustavo, ele é muito alegre mesmo, né? A gente canta, né? Por isso nós aprendemos a cantar muito cedo, né? Que a alegria, né? De ter conexão com o alimento, né? Com a nossa terra, né? Traz muita felicidade para nós, né? Por isso que a terra para nós é a nossa mãe, né? É o sagrado nosso. Então, é um prazer poder estar aqui com vocês. Eu me chamo, né? Veena, que na minha língua ticuna quer dizer a onça que nada para outro lado do rio, porque o povo ticuna ele é dividido por clãs, né? E a gente leva essa referência nesse sobrenome dos nossos pais, né? E por isso eu me chamo assim, né? Então, para mim, eu sou, né, artista plástica em formação e nutricionista também, né? E estilista, né? Trabalho com moda e empreendedora, né? Cantora às vezes em quando, né? Deixo mais para minha irmã. E a nossa luta, né, é mostrar a nossa arte, né, através do nosso ativismo, através da nossa música, através da nossa arte, né, a gente sempre traz essa força da nossa ancestralidade, né, da nossa força, da nossa cultura. Então, poder estar aqui com vocês, mostrando um pouco dessa nossa cultura, da nossa língua, do nosso povo, né, que nós, os povos indígenas, existimos sim, estamos vivos sim, né? A nossa briga, né, é para o nosso território, né, para fortalecer ainda mais, para que a sociedade brasileira possa realmente respeitar a nossa existência, né? Então, estar com vocês aqui é um prazer, né, muito grande poder compartilhar a nossa alegria e a nossa força com vocês. Muito obrigado, Veena. E ouvindo você falar, né, sobre o significado, né, do nome do seu povo, da sua aldeia, falando, né, do outro lado do rio, eu ouvi no fundo, né, um rio aí onde você está,
que bom que de alguma forma estamos aqui também em contato, né, com a natureza. Exatamente, a natureza é a essência de tudo, né, Gustavo? Eu acho que as pessoas, elas têm que ter realmente conexão com a floresta, com o rio, né, porque a terra vem o nosso alimento, né, eu como nutricionista, eu sempre falo da importância da terra, dos alimentos, né, porque sem a terra, sem a água, a gente não existe, né, o nosso oxigênio é a natureza, né, então você está vendo o mundo hoje, né, acontecendo tantas coisas tristes, é porque o homem branco destruiu a própria natureza, né? E a natureza ela se revolta com isso, né? Então, por isso que a gente tem que cuidar da natureza, né? Ensinar nossos filhos respeito de uma planta, né? Como ela é importante ali, né? Ela está ali, é porque ali ela vai salvar aquele pedacinho, né? Então, é muito importante a gente valorizar. É sim para nós na aldeia, né? A gente tem lá no meu povo, a gente é muito rico, né? A gente tem frutas assim no seu tempo de maturação, né? A gente come tudo sem agrotóxico, né? Então a alimentação é muito saudável mesmo. Por isso a gente briga pela terra, né? Ela é parte de nós, né? Veiana, que linda a sua definição de riqueza. Eu digo que para que a gente possa realmente construir mais felicidade, que hoje a ciência nos prova que é possível, nós precisamos compreender melhor o que é felicidade. E nós precisamos redefinir, reconceituar, que quer dizer também desmontar algumas ideias pré-concebidas que nós temos sobre o que seja felicidade. E isso envolve, muitas vezes, também uma reconceituação de sucesso. E, definitivamente, isso envolve também uma reconceituação do que é riqueza, que você está trazendo aqui de maneira tão, tão bonita, né? Te agradeço e Eu que passo a agradeço, palavra. porque a riqueza para nós mesmo, dentro da aldeia, é o alimento, né? Sem o alimento, a gente não vive. Então, tendo seu peixe, sua farinha, sua mandioca ali, né? O indígena está feliz já, entendeu? Como você falou no começo, da importância do sol, né? Até existe aquela frase que o povo fala, a dança da chuva, né? Quando se lembra do índio, vamos fazer a dança da chuva. Essa frase realmente existe, né? A gente realmente canta se tem sol, se tem chuva, né? Porque o sol ela vai fortalecer o plantio, né? Do nosso roçado, né? Então, quando vem a chuva, a gente também faz o canto, né? Porque ela é a importância, tudo é uma conexão uma com a outra, né? Então, isso é tão importante, né? Realmente fazemos mesmo a cantoria, a dança da chuva, né? É uma forma de alegria, né? De agradecimento. Que maravilha. Muito obrigado, Veena. E aí eu vou passar a palavra para que a Fabiana possa fazer a sua apresentação. Ela que é do povo Guajajara e estava me contando aqui sobre a miscigenação da onde ela vem, né? Ela é cafusa, então ela tem o pai negro e a mãe indígena. E ela estava falando um pouco também sobre a maravilha das suas origens, né? Eu comecei aqui falando sobre esse respeito necessário, né? Às nossas origens, e a Fabiana já trouxe isso aqui logo que nós nos conhecemos. Fabiana, vou passar para você fazer a sua apresentação, agradecendo também aqui a sua presença. Então, Zanekaru Kanamoa, Tupanicatural, Heruetai Recura, Heracorral, Kaara, Teiarariboia. Então, estou falando aqui para vocês que é uma alegria estar aqui. Boa tarde a todos. Que meu nome na língua no tupi, é Namejara, que significa a dona do pássaro, né? Esse é o significado do meu nome. E eu venho dessa miscigenação linda, né, que é do povo africano, do povo indígena. Meu pai negro e minha mãe indígena. Então, tenho essa mistura, né? Tenho muito orgulho disso. E atualmente eu estou coordenadora de educação escolar indígena, trabalho com o meu povo no município, né, e no estado também do Maranhão. De formação eu sou pedagoga, sou ativista, pesquisadora, sou artesã, canto, e
o trabalho da minha vida, hoje eu sou diretora geral do Centro Teneterrário Tucano, né? Vocês vão entender o porquê que eu falo de tantas coisas, o carinho que eu tenho por esse trabalho, por esse projeto, que é justamente trabalhar com o meu povo. Então, fiquei muito feliz com o convite de estar aqui com vocês hoje, né, para compartilhar. Tem tudo a ver com o que a gente faz, né, que é desconstruir muitas coisas e construir, né, novas coisas, fazendo essa troca, que é totalmente necessária. Eu digo que é necessária hoje para esse contexto que a gente vive há muito tempo, mas que só agora a gente está tendo essa oportunidade de voz, de falar, nós mesmos, né? E aqui eu vejo mais uma vitória, tanto para os povos indígenas, como para as mulheres, que são 3 mulheres, né? Que estão falando aqui diretamente. Então, isso também é novo, né, para a gente. Esse é um espaço muito importante de conquista, que nem sempre foi assim, né, e que nós estamos, sim, de parabéns em poder nós mesmos falarmos aqui de coisas tão importantes e que vão contribuir para o nosso povo e para quem estiver nos ouvindo. Eu tenho certeza, Fabiana, que todo o pessoal que está aí nos acompanhando, né, vai encerrar esse momento aqui se sentindo um pouco mais ativista também. E eu já deixo aqui o convite, né, para cada um que nos assiste, para que pesquise, né, aqui no nosso site do festival, nós estamos deixando os contatos de cada uma delas, os contatos dos projetos, vocês podem, né, se engajar nas redes, vocês podem conhecer um pouco mais sobre o trabalho e certamente contribuir. Eu vou querer que na sequência que a Fabiana conte um pouco mais sobre esse centro de saberes, porque se nós estamos falando de resgate, nós estamos falando também da necessidade de que esses saberes eles fiquem perpetuados mesmo, né? Porque graças a esse contexto, né, dentro da história do Brasil, desde a invasão até hoje, muito das tradições indígenas se perderam também. E com as comunidades e os povos enfraquecidos durante muitos anos, tendo dificuldades, inclusive de um espaço para viver, porque não tinham as suas terras demarcadas, isso é algo muito recente na nossa história. Esse é também um momento indígena de resgate das próprias raízes, das próprias origens, e nós aqui podemos fazer essa reparação histórica, auxiliando de alguma forma nesse resgate, que vai ser tão rico para todos nós. Eu lembro que dessa experiência marcante que tive no Acre, onde fui muito bem recebido pelos Xanenauas, eu tive a oportunidade de provar frutas que eu nunca tinha nem ouvido falar, né, aqui no Sul, e com um sabor também indescritível, né, mesmo, porque essa ciência indígena do plantio e do cultivo é completamente diferente também. Então nós temos realmente, assim, muito a aprender. Bom, aqui, né, no Ocidente, em geral, nós estudamos muito da nossa ciência tradicional, do que é felicidade, do que é bem-estar, que vem nos ensinando muito. Esse é o meu tema de estudo, essa é a minha área de trabalho, mas eu sinto também que nós temos muito a aprender aqui mesmo, na nossa casa. Então, eu gostaria de abrir a palavra para que cada uma de vocês trouxesse um pouquinho da sua visão, né, da visão do seu povo, da visão da sua aldeia, sobre o que é felicidade e o que é bem-estar. A gente pode seguir nessa mesma ordem, então eu vou abrir a palavra primeiro para a Diuena, depois a gente escuta a Veena e também a Fabiana. Bom, tão bom, né, ouvir cada uma. E aí, como a Fabiana falou, né, 3 mulheres aqui falando, então isso é realmente um grande avanço, né, porque por muito tempo nós mulheres não tínhamos também voz, né, então hoje cada vez as mulheres indígenas tá tendo voz, né, ela está sendo protagonista, então a gente vai tendo esses espaços, né, então quando se tem um encontro desse, um espaço desses para gente, para nós, né, povos indígenas, é muito importante, porque a gente está dando nossa voz, né, e vamos relatar aqui
a nossa luta, a nossa resistência e nessa trajetória, né, nesse caminho. Olha, eu acho que isso para todos os povos, né? Vem primeiramente o território, né? Eu acho que a Viena deu uma ênfase de tudo, falou a importância, né, do sol, da chuva, né? Então, é porque é dali que nós tiramos nossos alimentos, né? É dali que a gente sobrevive. Então, é por isso importante a gente cuidar da nossa floresta, né? E eu sempre coloco nas minhas canções a importância de preservação, né, do meio ambiente, quando eu falo que rio é o pai, né, e a floresta é a mãe, porque os dois a gente precisa cuidar, assim como a gente cuida dos nossos filhos, eles também cuidam de nós, né. E para o meu povo, o bem-estar é isso, né, o bem-estar de estar feliz, né, quando a minha mãe, que trabalha como agricultora, ela vai lá, ela está com a minha irmã agora, por exemplo, né? Mas ela sempre está ali ligada, porque ela quer voltar, ela quer plantar, ela quer estar ali cuidando da roça, e ela sempre está ali, tem uma ligação muito forte, né? Porque a felicidade dela está ali, né? Ali, cuidando da melancia, cuidando da plantação dela, da hortaliça dela. Então, para ela é isso. Então, para o meu povo, a felicidade é isso. Por isso, para nós, né, povos indígenas, a terra é sagrada, né? O rio é sagrado, porque a gente tira o nosso alimento dali, né? A nossa força, a conexão, né? Quando se fala da cultura, quando se fala dos rituais, quando a gente tem nossas pinturas, quando a gente pinta nossos corpos, tudo vem dali, né? Do nosso ancestral, né? Então, isso é desse nosso povo, né? Do nosso povo, dessa diversidade. Eu tenho esse caminho enquanto artista e conhecendo outros povos, assim como a Viena, assim como a Fabiana, eu vejo que a luta dos povos indígenas é uma só, né? Que é pelo território, né? Não tem essa divisão, não tem um indígena que vai lutar sozinho, não se consegue lutar individual, a luta é coletivo, né? Por isso a gente se fortalece. Se eu tenho o meu trabalho enquanto artista, cantando, divulgando, falando da música, mas onde eu morei, em Manaus, a minha trajetória foi sempre coletivo, trazendo os artistas, dividindo espaços, né? Por exemplo, você me fez convite, está aqui, não, vamos se articular e chamar outras mulheres, né? Poderia chamar um parente homem aqui para conversar, poderia chamar outras pessoas, que eu tenho muitos conhecidos parentes, mas quis ouvir, né? Eu quis trazer as mulheres que têm essa potência de luta, de resistência, de falar dessa resistência que a gente tem, né? Então, o povo ticuna é o povo mais numeroso da Amazônia brasileira, né? É um povo que fala uma única língua, que é a língua ticuna. O meu povo também é conhecido como povo Magatá, que é um povo pescado, né? A gente somos divididos por clãs, por isso que a gente tem essa pintura no rosto, né? Como a Viena já falou, o nome dela é Viena, é a onça nadando para o outro lado do rio, o meu é a onça que pula no rio, né? Então, essa divisão, né, já tem de animais, né? Minha mãe é clã de arara, ela se chama Totimanã, que é revoada das araras, 3 araras juntas, do meu filho também, né? Aí a filhinha da Vena e Etnã, dos meus sobrinhos, tem todo o nome, né? Que tenha o significado das pinturas no rosto, porque identifica, né? Tudo isso já vem das nossas raízes, da nossa ancestralidade, né? Da nossa cultura, dos nossos rituais. Então, quando a gente se encontra, né, nos rituais, traz essa alegria, traz essa felicidade de se fortalecer, dessa união, né, do meu povo, né? Então, aí a gente conta nossas histórias, né?
recentemente agora, ano passado, eu estava lá na minha aldeia, passei praticamente 2 meses lá, então, cada vez que eu volto lá, eu vejo, né, por mais que a colonização, né, assim como chegou tentando acabar com a nossa cultura, né, tentando nos colocar no lugar que não é nosso, né, como dito a Avena, né, mas a gente tem essa força, né, hoje ninguém mais domina, a gente que está dominando, a gente que está colocando a nossa voz, a gente sendo protagonista, a gente falando, né, e por aqueles que estão ali, que são falantes da língua materna, que não tem, não conhece, né, a Vena, a gente teve que forçadamente aprender, né, a língua não indígena, que é a língua português, e hoje meu povo, muitos, né, que falam a língua, ainda poucos que falam português, então, quando eu vou para lá, sempre estou conversando com os mais velhos, né, então, ouvindo também os jovens, a juventude da atualidade, como é, né, para ele, essa visão de hoje e como é que era a visão como era antigamente, né? Eu sei que eu cresci a minha infância foi na aldeia, então eu lembro que eu cresci, né? Minha infância foi na aldeia com a minha avó, indo para a roça com ela. Então a gente atravessava com a canoa para ir para o outro lado, né? E depois a gente ia para a roça terra firme. Então era uma criançada ia lá, né? Criançadas, era uma felicidade toda. Isso há muitos anos atrás, né? O que eu tenho 38 anos hoje, então 20 anos atrás era uma coisa muito bom, sabe, Gustavo? A gente não tinha esse medo que hoje a gente tem, né? Porque hoje a gente tem horário para atravessar, né? Então, tem coisas que está acontecendo que o não indígena está tentando tomar isso, né? Está tentando chegar lá de alguma forma, tirar de nós o que é nosso, né? Então, mas está ali, meu povo continua ali resistindo, né? Então, enquanto cantora, enquanto ativista, a gente traz sempre essa mensagem de que enquanto, né, o meu povo existe, a gente vai continuar resistindo, né? E também eu falo muito isso através do meu canto, né? Enquanto meu povo existe, eu continuei cantando, divulgando, falando, e através da minha língua estou divulgando que o meu povo existe, né? E está resistindo tudo isso, porque enquanto jornalista eu vejo, né? Eu fui lá, ouvi os relatos das coisas que assim como aqui na região aqui daqui da fronteira já do norte com o nordeste, que no Maranhão, né, que tem os madeireiros, né, depois a Fabiana vai dizer um pouco disso, e lá na minha região tem os piratas, né, que estão matando todo dia o meu povo, né, e o meu povo como eu falei, meu povo é o povo mais numeroso da Amazônia brasileira, somos quase 50 mil ticuna, que falante de uma única língua, que é língua maguta, né, povo pescado. E é um povo que mantém muito vivo as suas tradições, né? Que vive as suas tradições, que tem orgulho, que tem felicidade de mostrar as culturas. É um povo muito feliz, como o Vena já citou. As nossas cores, as nossas pinturas, as roupas que a gente veste, né? Do tururi, né? Que a gente pinta, já é colorido. Isso mostra muito a alegria desse povo, né? Essa alegria que a gente, enquanto morando aqui no contexto urbano, a gente quer lutar por eles, porque eles muitas vezes não sabem o que está acontecendo, né? O que está acontecendo aqui, né? Então, e a gente que é ativista, a gente é artista, a gente de alguma forma a gente quer usar a nossa voz para ajudar, para falar, né? Então, esses espaços assim, é o momento que a gente relata essa luta e essa resistência dos povos, né? Que não é só o meu povo que luta, né? Todos esses povos que é mais de 300 povos, 355, 300, quanto é?
305, né? 305 povos e 275 línguas faladas. Então, é por essas línguas, por esses povos que ainda existem, que enquanto artista e cantora, né, a gente vai continuar nessa luta, nessa caminhada. Joana, eu te agradeço muito por trazer toda essa riqueza de detalhes, contando um pouco mais da sua história, contando um pouco mais da história do seu povo e da importância desse momento que nós estamos atravessando e de que essa é uma batalha contínua mesmo, né? Então, eu agradeço também por trazer essa referência para a nossa percepção e para o nosso conhecimento. Vena, eu queria te ouvir, né, contando um pouquinho mais sobre a sua visão, né, do que é felicidade e do que é bem-estar. Muito obrigada, Gustavo. Acho que a minha irmã já falou quase tudo, né? A cultura indígena realmente, né, como todos os povos, né, como todas as pessoas, né, eu acho que muitas vezes a gente tem que se colocar no lugar do próximo, né? Se uma cultura ali está feliz, né, por algo que está acontecendo, né, o povo ticuna, como minha irmã falou, a gente é muito alegre, né, desde a nossa cantoria, e uma coisa que a gente sempre fala nas músicas, né, na cidade o povo pede muito, né, é sempre pedindo, né, os povos indígenas, né, como o meu povo, como os outros povos, eles sempre agradecendo, né, então a gente já agradece, né, pela macaxeira, pelo milho, né, por isso tem muitos rituais, né, de plantações, né, ou de plantação de melancia, de milho, né, de farinhada, né, então tudo é agradecimento, né, então quando escolhi a minha área de nutrição, né, e lembrei a minha infância, né, com a minha avó, que era uma ancinha muito sábia, né, e para nós os anciões, eles são sagrados, né, com eles, tem toda a sabedoria, né, por isso que por muito tempo, nós, os povos indígenas, né, não escrevemos a nossa história, né, nós somos povos ágrafos, né, por não ter tido o contato com papel e caneta, a nossa história ela nunca foi escrita, ela sempre foi passada na oralidade, né, de pai para filho. Então, enquanto eu criança, né, passeando, né, com a minha avó na floresta, ela me falava assim, olha, vocês estão se alimentando, né, do ingá, que a gente tinha muita na floresta, né, que é uma fruta nativa, abil, né, que são frutas nativas da minha região, e vocês estão vendo semente, né, que vocês estão se alimentando, cada caminho que a gente ia na floresta tinha uma fruta diferente, e a gente ia consumindo, né, e ela falou, cada semente que vocês estão comendo, vocês plantam, porque daqui a pouco é seus filhos que vão consumir. E outra coisa, ela falou, os animais, eles são os nossos professores. Eu falei, como assim? Nem tudo que você vê vermelhinha, amarelinha, você pode consumir, porque são venenosas, né? E eu falei, nossa, avó, então eu não posso comer nenhuma fruta ali? Ela falou, não, porque cada fruta que é muito bonita e ninguém, nem o macaco, nem o pássaro vai lá consumir, porque ela é venenosa. Então você aprende com os animais, né, como se proteger na floresta, né? E aquilo ficou na minha mente, né? Toda a minha adolescência, agora, aos meus 33 anos, falei, nossa, como minha avó é sábia, né? Como ela me ensinou, desde a nossa infância, a se alimentar do próprio alimento que a gente está consumindo, né? Muitas vezes as pessoas veem um semente, alguma coisa, tipo, não dá o valor, mas ali está o alimento, né? Se você não produz, quem vai produzir, né? Por isso que a gente respeita muito as sabedorias dos anciões, né? Na aldeia, quando uma criança morre, a gente fica triste, né? Mas quando o ancião morre, a gente fica muito mais triste, porque toda essa sabedoria, né? Toda essa alegria, né? De resistência, de vivência, estar com eles, né? Então, quando fala-se de amor, de alegria, né? É muito simples, né? A simplicidade é ter o rio limpo, é a floresta em pé, né? Muitas vezes, como eu estou aqui na área de floresta, né? Eu fico pensando assim, Gustavo, como pode uma pessoa ver uma floresta
quer construir um prédio dentro de uma floresta, né? Por que ela não vai para a cidade de pedra e constrói lá dentro de pedra, né? Porque quanto mais você derruba, né, você está desmatando, né, a sua própria oxigenação, né, a sua própria mente fica poluída, né, onde vai estar a sua alegria, né, e para nós é o contrário, né, quando a gente vê o rio limpo, né, que você não está bebendo mercúrio, né, mas você está bebendo uma água, né, que vem das nascentes, né, que vem da floresta, que vem da chuva, essa é a nossa alegria, né, é a visão, por isso que a gente sempre fala, nós somos parte da terra, né, nós somos a resistência, né, o povo indígena é conhecido como os guardiões da floresta, né, dos rios, né, imagine se não tivesse indígena brigando pelo território, né, hoje não teria floresta em pé, né, as pessoas brigam muito, né, pela preservação, né, como indígena mesmo, a gente realmente vai brigar, a gente vai morrer pelas nossas terras, né, o meu povo ticuna, ele é um povo que é a maior população indígena porque não é à toa, no começo a gente sofreu muito, né, foram muitos de nossos líderes mortos, né, para que hoje nós pudéssemos estar aqui presentes falando da alegria, né, de poder compartilhar com os outros parentes que estão sofrendo, né, para que seja a sua terra seja demarcada, né? Muitos sangue foram derrubados, né? Hoje nós, como eu, como a minha irmã, como os meus pais, né, tiveram essa luta, né, de levar a gente para a cidade para defender o nosso território, né? Então hoje a gente, Gustavo, o povo ticuna é um povo que é sagrado, né? A gente já constrói a nossa história num lugar do que o ticuna até hoje procura, né, um lugar sagrado, que é dentro da floresta, aqui no nosso território amazônico, né, é um lugar chamado Évaré, né, que até minha irmã canta muito sobre essas músicas, né, Évaré, que é um lugar sagrado para nós, que lá dentro dessa floresta não existe doença, só existe felicidade, só existe alegria, né, que nós chamamos de Buunek, que é sempre criança essa floresta, né, que é Évaré, lugar dos encantados, né, então, imagina onde está a nossa felicidade, é muito simples, né, a felicidade é quando você está reunido entre sua família, e onde que você reúne mais? É sempre quando você está se alimentando, né? Então, a alimentação é a nossa felicidade. E a alimentação, ela vem de onde? Vem da natureza. Por isso que, como nutricionista, eu falo que nós, indígenas, nós somos mais herbívoros, né, do que carnívoros, né? A gente come carne no seu tempo de rituais, na festa, né? Mas a maioria da nossa vivência, da nossa alegria, é plantando milho, mandioca, são raízes que nós consumimos, né? E quando você olha na floresta, ela tem a cura, né? Cura de tudo, né? As cascas têm cura, as folhas têm cura, a semente tem cura. Então, toda a alimentação, né? A nossa saúde, a nossa vida, a nossa alegria está dentro da natureza, né? Então, essa é a visão nossa, né? É cuidar juntos, né? Nós somos responsáveis, né, pela preservação, né? E cada um de nós, né, cada um de vocês que estão aí, são responsáveis, né, para que a floresta esteja em pé, né? Então, ame, né, cuidando. Se você não tem condições de não ter uma floresta perto, plante uma árvore no jardim botânico perto da sua cidade, né? Que ela vai trazer alegria, vai trazer uma visão melhor. E, Gustavo, eu tive em Portugal, antes da pandemia, fui fazer uma palestra, e como palestrante, eu fui conhecer a cidade, né, e eu fiquei triste, né, porque as pessoas ficavam ali numa floresta, uma floresta, não é floresta, umas árvores bem pequenininha, e um monte de gente ali embaixo. Eu falei, nossa, eu sou muito rica, né? A gente no Amazonas, a gente tem umas florestas enormes, que a gente pode ficar embaixo da árvore, sozinho ali, né, embaixo dela, ela cobrindo a gente, como agora eu tô, né? Então, e lá eles, né, com aquelas plantinhas bem pequenininhas, com aquele calor, né? E como eu falei, nossa, como o povo pode destruir, né? Desmataram tudo aqui, o sol aqui matando a gente, e lá na minha terra, né, a gente tem
a riqueza se o homem não destruir, né? Então, vamos amar a natureza, né? Porque amando a natureza, a gente vai sobreviver mais e a nossa mente, né, vai estar muito mais alegre. Essa é a nossa visão. A alegria vem da nossa terra. Pena, muito obrigado. Te ouvindo aqui, eu lembrei que eu tive a oportunidade de conhecer um pesquisador chamado Antônio Nobre. Ele vem estudando a água e também como a seca, né, que vem tomando conta aqui do sul e do sudeste, está extremamente ligada, conectada com o desmatamento que está acontecendo na Amazônia. Então, isso que você está trazendo sobre a preservação, né, e a forma como vocês são os guardiões da floresta, eu não estou realmente... escutando. Vocês estão escutando a minha voz? Eu estou ouvindo a sua voz. Vocês estão ouvindo a minha voz também? Eu acho que eu não estou te escutando. Né, só com você, mas eu estou te ouvindo. Mas eu não estou te escutando. Ué, o que será que aconteceu? A Joana me escuta? Eu vou sair, eu entro de novo. Tá bom. Então, essa visão sobre o cuidado com a natureza, né, dos guardiões da floresta, é fundamental para a nossa própria sobrevivência aqui, no sul, no sudeste e em todo o país. Para além disso, a Aveena falou um pouco também sobre a gratidão, né, a gratidão que é amplamente estudada dentro da ciência da felicidade, dentro da neurociência, e que, para nós, de alguma forma, é um exercício. E como na visão da Aveena para o seu povo é algo natural. Então, que passo importante que nós temos aqui nessa união, né? Nesse conhecimento mais profundo um pouco dessa tradição tão bonita. Joana, eu queria te ouvir falando um pouquinho mais exatamente sobre isso, né? Como é que esse encontro de culturas, esse encontro de saberes, né, tanto o do indígena quanto o dos não indígenas, é algo importante para esse momento atual que nós estamos vivendo. Porque, de alguma forma, né, esse momento que nós estamos atravessando de pandemia, ele é fruto desse estilo de vida que desregula o nosso planeta. A falta de cuidado com o meio ambiente está fazendo com que a gente atravesse esse momento de pandemia, esse momento de aquecimento global, esse momento de chuvas muito intensas, por outro lado. Então, acordar por uma nova forma de ser e de estar no mundo é extremamente importante para que a gente possa cuidar não apenas do nosso planeta, mas de nós mesmos. Nós aqui enfrentando doenças como a depressão, o estresse e agora o burnout, que é o cansaço, que é o esgotamento, né, e a morte decorrente, inclusive, como o último degrau dessa forma disfuncional, também o que nós estamos fazendo com o nosso próprio planeta. O planeta também está se esgotando por conta do nosso estilo de vida. Então, eu queria te ouvir, Joana, falando um pouquinho mais sobre como é que, né, essa integração de saberes e de cultura pode ser benéfica para todos nós. Então, Gustavo, eu acho que nessa trajetória, né, do meu trabalho enquanto artista indígena, eu vou falar um pouco do meu trabalho, né, enquanto como é que a gente vai conscientizando as pessoas, né, nesse sentido de quando você fala sobre a floresta, quando você fala sobre o meio ambiente, né, eu acho que tudo que está acontecendo hoje, né, com o nosso planeta, com essa chuva, com isso, nós, povos indígenas, nossos anciões, as lideranças, os mais velhos que já estão nessa caminhada, já tinham avisado, né? Essas chuvas que estão acontecendo, né, agora aconteceu no Rio de Janeiro, né, que já tinha acontecido
em 88, e chuva em Manaus, na Amazônia, né, na Bahia, enfim, em outros lugares. É a natureza tentando, gente, acorda, vocês estão destruindo, vocês têm que fazer alguma coisa, né? Mas só que as pessoas não estão acordando, né? Eu acho que parte de nós, a nossa consciência, né, de quando você pegar seu lixo, por exemplo, né? Você tem que saber dividir onde você vai colocar orgânico, onde você joga o papel, onde você vai colocar, entendeu? Isso parte de você. Você tem que ter consciência quando vai a uma praia, né? Onde você vai, enfim. Então, as pessoas que têm que ter consciência disso tudo, né? Então, os povos indígenas, né? Por isso que tem esse movimento indígena, quando vai acampamento Terra Livre, né? Vai acontecer agora, no próximo mês de abril, né? Todo ano acontece esses encontros, para falar sobre isso, para falar sobre a planeta, né? Para falar sobre o território, para falar sobre a nossa terra. Isso a Bem-Avena já colocou aqui, né? Como é que a gente tem que se conscientizar. Então, enquanto artista indígena, né, cantora indígena, as letras das minhas canções falam muito disso, né? Quando eu falo que nós somos a floresta, né? Quando eu falo que o sopro do pajé tá queimando, né? O sopro do pajé, as crianças estão ardendo em febre, né? Que nós somos sobreviventes, que nós precisamos lutar, que nós precisamos ecoar nossas vozes, que a gente precisa, né, ser como os pássaros multicoloridos, cantando como uma revoada, né? Então, as minhas letras das canções vai falando um pouco no sentido poético, né? Assim, quando for fazer a tradução de uma canção minha, né, eu traduzo poeticamente falando, claro que as pessoas vão entender essa mensagem, né, não vou passar uma mensagem minha agressiva, né, mas poeticamente dizendo, vamos, né, delicadamente falando, mas é meio que complicado, porque as pessoas não estão entendendo isso, não estão falando, não estão entendendo por que a gente luta, né? As pessoas falam, o índio luta muito, o índio fala de terra, não sei o quê, muita gente criticando, muito com palavras ofensivas, preconceito, as pessoas não conseguem entender essa visão, né? Que é para o nosso bem-estar, que é para nossa, não é só para os povos indígenas, é para a humanidade, entende? É para nós, é para você, para os seus filhos, né? Então nós precisamos nos fortalecer, né? Nos unificar, né? Segurar a mão do outro para que a gente possa conscientizar mais essas pessoas, né? Então, e esse trabalho enquanto artista, né? Eu tenho dito isso, né? Tanto nas minhas palestras, ou quando eu vou cantar, né? Quando as pessoas me fazem convite, a gente vai falando, porque de alguma forma a gente precisa usar a nossa voz para falar disso, né? As minhas canções falam dessa luta, né? Da floresta, a floresta cura, né? Quando eu falo, toda semente que há de um dia germinar, uma flor para reflorestar nossos corações. Do ventre da terra vai brotar a paz para essa guerra se acabar, o amor para acalentar todas as nações. De tempos em tempos sobrevivo, mas não aprendi a contar os mortos. O que vive em mim é a memória dos antigos. Eleva o grande espírito e reza nossos corpos. A nossa aldeia é o mundo, esse mundo é nossa aldeia. Trago a cura para todo mundo, somos todos na mesma aldeia, né? Então, essa é uma música, então eu faço a tradução, né, para a pessoa entender por que a gente fala do território, porque a gente tem que ter consciência de lutar pelo nosso território, né? Então, essa é a minha visão enquanto artista, isso para mim é estar bem
estar feliz, né, se conscientizando e de quando a gente fala sobre o meio ambiente, de preservação. É isso. Joana, te agradeço. Somos todos da mesma aldeia. Que bonito isso, muito grato. E aí eu vou pedir para a Fabiana contar um pouquinho mais sobre esse projeto maravilhoso, um projeto realmente incrível do Centro de Saberes. E aproveitando, Fabiana, que você, né, vai falar do projeto do Centro de Saberes, já te pedi para falar também um pouquinho na sequência do que é felicidade, do que é bem-estar dentro da visão do seu povo. Então, antes de falar do projeto, ele chegou aqui, que é meu esposo, ele é o idealizador do projeto, e eu gostaria muito de apresentar ele, né, para vocês, porque, como se fala, todo projeto, ele nasce de uma história, né? Então, quero convidar aqui meu esposo, ele é o Silvio Santana Guajajara, assim como eu também, ele vem dessa miscigenação, o pai dele negro, a mãe dele indígena, uma grande matriarca do nosso povo, parteira. Então, assim, ele teve um apoio, né, maternal, assim, para ser a pessoa que ele é, para representar tudo que ele representa e a história linda que ele tem, né? Então, o centro tem tudo a ver, ele idealizou isso, o mérito, né, eu dou todo a ele, porque é um fruto que está germinando hoje, de uma semente que foi lançada há muito tempo e de trabalhos, né, que ele vem fazendo, prestando não só para o povo guajajara, mas para os povos indígenas do estado do Maranhão e do Brasil. Então, apresentar aqui ele, dar um espaço aqui para ele. Silvio, seja muito bem-vindo. Que alegria te receber aqui também e poder te ouvir falando também sobre esse projeto maravilhoso que você idealizou. E aí, pessoal? Boa tarde, Ana Caruca, de Joana, Uena e Gustavo, né? Só gente importante, eu não sei nem como entrar aqui no meio dessa conversa tão linda e importante, né, que precisa, né, ter esse diálogo que é uma lacuna, né, que existe sempre no meio do tudo, né? E eu me chamo Silvio, né, sou do povo do Guajajá também, né, da aldeia Lagoa Quieta, né? E uns 3 anos, já uns 4 anos, a gente vem trabalhando, né, essa ideia do centro, né, do fortalecimento da língua, da crença, da escrita, né? E não faz só uns 4 anos, né? A gente, desde de quando eu cresci e acompanhar os mais velhos, né? Eu, com 14 anos de idade, comecei a acompanhar os caciques da nossa terra. Fui protagonista de criar uma organização da terra, né? Que hoje tem um nome, é bem reconhecida, Cocalete, Comissão de Caciques e Liderança da Terra Indígena Araribóia, né? Então, eu também fui um dos idealizadores e fui coordenador da maior organização a nível estadual aqui, que é a Coapima, né? Coordenação das organizações e articulação dos povos indígenas do Maranhão, por 2 mandatos, né? E, por último, eu tive um convite para coordenar a CR, né, Maranhão, da FUNAI, né? Tive uma passagem pela FUNAI, pela SEDUC, tudo, né? E quando a gente criou a nossa organização da terra indígena, que é a Cocalete, ela teve início em 2003, né? E em 2006 a gente começa todo esse engajamento e tudo, e é onde nasce a necessidade de criar, de sair de dentro
da própria organização, né, os guardiões, né, que na época não era nem o meu um cacique do Mui, ele não chamava os guardiões, né, ele chamava assim, eram os fiscais indígenas. Ele falava assim, olha, a Polícia Federal vem, a FONAI vem, eles vêm, faz a operação e vão embora. Quem está aqui dentro é nós, e nós temos que criar os nossos fiscais indígenas. Isso em 2006, né? Aí nasceu a ideia de lapidar os fiscais indígenas, né? E de um bom tempo aí veio o nome, os guardiões, né? Mas tudo foi esse processo, assim, de tudo, né? E a gente resumindo aqui um pouco, para não tomar bastante tempo. Aí, pegando todos esses enganches, tudo, né? Agora, uns 4 anos após eu ter também sido diagnosticado com câncer, onde eu tive que me afastar de tudo, né? E é onde eu tive um tempo, né? Teve que vir um câncer, uma doença, e a minha esposa, com toda a paciência, comigo na cama, ali, todo entubado, com cano tudo quanto é canto no nariz, tudo quanto é canto, e eu vou morrer, aí ela aqui perto de mim, tudo. E é onde a gente começou a desenhar mesmo, sabe? Escrever o centro, né? Que é uma universidade hoje, né? A gente sonha, praticamente a primeira universidade indígena que vai ser instalada dentro de uma terra indígena, né? E a gente está nesse processo, né? Temos vários parceiros já aqui, várias universidades, né? Também interessadíssimo no projeto, né? Que é um projeto que traz isso, né? O fortalecimento da língua, dos povos, e traz também essa outra necessidade que precisa quebrar, gente, entre o conhecimento dos povos e o conhecimento dos não indígenas, né? Que acha que os povos ainda são aqueles povos de 500 anos atrás, né? E que, na verdade, a gente precisa passar para a sociedade envolvente hoje o mundo atual em que os povos indígenas também vivem, né? Quando eu peguei um pouquinho da fala da Joana, é o que nós estamos falando aqui. As universidades ensinam inglês, espanhol, é tudo, e por que não as universidades não começarem a discutir a questão do ensinamento da língua indígena como uma matéria nas universidades, para que a gente possa quebrar, né? Esse congelamento que ainda tem no meio ainda, né? E, na verdade, é isso, né? Eu vou deixar que ela fale mais um pouco, eu só estou passando aqui só para dar um oi, mas é isso, e a gente conta, né? A gente está com portas abertas, a Joana conhece o nosso projeto, esteve lá, nossa irmã, né? Nossa paz da nossa terra, e ela tem um lugar lá para fazer uma casa dela, minha irmã, tem um lugar lá, e estamos esperando, gente, viu? As portas estão abertas, tanto da nossa terra como do Centro de Saberes Tenenterrado. Tá? Um abraço e muito obrigado aí pelo esse espaço. É que eu começo a falar e não quero mais parar. Valeu, um abraço aí. Então, gente, é muito importante ele falar, né? Porque aí eu vou falar do conceito de felicidade, né? Porque enquanto indígena,
quanto militante, ativista, né, do movimento, a gente vê diariamente muitas dores, muito sofrimento, muita luta, né? Então, assim, para mostrar que a gente está em sintonia, né, concordo plenamente com o que a Wena falou, de Joana, né, mas contextualizando, né, na minha visão, o bem-estar, a felicidade, ela é um conjunto de ações, de sentimentos, de espiritualidade. É o bem-estar físico, né, a saúde, é o bem-estar mental, é o bem-estar espiritual, é o bem-estar sociocultural, é sentir a segurança alimentar, a segurança familiar, a segurança territorial. Felicidade é respeito à nossa cosmovisão. E, por último, o que as pessoas falam que a gente coloca em primeiro lugar e o que vem no final da nossa lista, questão material. Né? A gente não vai fugir de uma realidade que nós precisamos hoje. Não é a questão que nós ansiamos, mas é uma questão hoje de necessidade, de aquisição de bens, de um transporte, né? Para quem está na aldeia, lá dentro da aldeia, dentro do território, tem a sua casa lá, tem o seu conforto. Eu digo que nós temos o nosso conforto, por mais que as casas sejam de palha, de taipa, chão batido, né? Mas é do nosso modo. Mas a gente precisa, né, desses bens que já fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida. E quando Silvio traz aqui, fala essa quebra de tabu, é que as pessoas têm uma visão, né? Hoje nós estamos aqui em São Luís, tratando de algumas agendas do centro, né? Então a gente tem que sair para fazer essas conversas, tem que sair da nossa casa, do nosso território, e a gente precisa, de uma certa forma, utilizar todos esses meios, né? Os indígenas de hoje, a gente não anda só pelado, né? Tem os Auaguajá, né? Tem os povos isolados, sim, que realmente ainda vivem nessa situação, mas a grande maioria tem uma vida muito, muito comum, né? De andar vestido na aldeia, de usar um aparelho celular, de ter uma internet, de usar uma televisão, ter uma geladeira, ter um fogão, ter uma motocicleta, alguns têm carros. Então, assim, hoje é uma questão de necessidade. Nós temos essas necessidades. O que a gente precisa e sempre teve esse cuidado de como utilizar isso sem que nos afete enquanto povos, enquanto identidade cultural, né? Porque eu não vejo isso de forma nenhuma como nos afetar. Isso não nos tira, isso usando da forma certa, só nos impulsiona, só nos ajuda, né? Então, assim, Gustavo, a minha visão de felicidade é tudo isso que eu falei, né? Esse bem-estar físico, mental, espiritual, que é o que importa. Porque não adianta ter todo o bem material, todo o dinheiro, se você não tem a saúde, se você não tem o apetite, se você não tem a sede, se você não tem o sentimento, com quem compartilhar, é em vão toda essa riqueza. Fabiana, vou te agradecer muito por você compartilhar um pouco da sua visão, da visão do seu povo e desse projeto incrível, né, dos saberes. Eu poderia ficar aqui batendo esse papo com vocês ainda por muito tempo, me sinto aqui realmente engrandecido, aprendendo ainda e cada vez mais dessa visão dos povos originários que cada vez anda mais próxima da própria visão da ciência. Eu digo que essa ciência da felicidade, que é uma ciência de ponta, que é realmente algo muito novo que nós estamos compreendendo aqui no Ocidente, ela é cada vez mais convergente com as tradições espirituais das mais diferentes linhas, com os saberes dos povos originários, com resgate a escolas filosóficas bastante antigas sobre um modo de vida, sobre um modo de ser, sobre um modo de estar no mundo. Então, eu vou agradecer profundamente a presença de cada uma de vocês aqui, e eu espero que você que nos acompanha possa conhecer ainda mais sobre essa tradição tão rica e tão bonita aqui da nossa terra, o jeito brasileiro de ser feliz. Obrigado, gente. Um grande abraço a todos.